Meu irmão, minha irmã, que a paz esteja contigo. As palavras de Jesus, elas são de uma profundidade. Eu sei que tem muita coisa que falam de Jesus, contam, testemunham sobre coisas que ele fez, mas eu me atenho às palavras dele, o que ele falava, sabendo que alguma das palavras que ele falava em parábolas, ele explicou. Mas como eu gostaria de estar ao lado de Jesus, assim, fisicamente, para poder chamá-lo de mestre e fazer perguntas. Talvez eu fosse até um discípulo meio chato, que perguntasse. Ou talvez não houvesse a necessidade de perguntar muita coisa. Bastava estar perto dele para absorver o conhecimento. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não estamos fisicamente ao lado de Jesus, mas, assim como foi prometido, nós temos o Espírito do Senhor para nos guiar. Nós não precisamos da guia de homens, embora alguns homens, por se dedicar ao estudo, ao entendimento do Evangelho de Jesus, possa falar com mais propriedade. Mas você não pode se limitar a ouvir o que um homem está falando. Você não pode ficar só me ouvindo, ouvindo outros que estejam falando sobre o Evangelho de Jesus, porque muitos estão falando sobre religião, sobre doutrinas de homens, defendendo tantas doutrinas e interpretações diferentes. Mas aqueles que estão falando do Evangelho de Jesus, e Jesus falava do amor, da compreensão, do exercício da nossa capacidade de perdoar, de suportar. E isso é um exercício diário, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa carne, muitas vezes geniosa, às vezes tem uma dificuldade em suportar as fraquezas daqueles que nos cercam. Se eu fosse me comparar hoje a um dos discípulos de Jesus, talvez eu fosse muito próximo assim de Pedro. Uma pessoa assim que às vezes se deixa levar pela emoção. E também eu estaria às vezes me assemelhando, né? Aquele discípulo que às vezes queria ver mais, como Tomé. Mas é isso, meu irmão, minha irmã, tanta coisa que nós não conhecemos. Mas aquilo que dá para a gente conhecer, vamos conhecer. Hoje eu vou falar, meu irmão, minha irmã, da ilusão que muitos têm e acredita que por pertencer a um grupo, ele faz parte de um tipo de gente. E ele responde às características de um determinado tipo de pessoa só porque ele pertence a um grupo. É uma ilusão maligna. Muitos acreditam que porque pertence a CCB ou a uma outra seita, seita, meu irmão, minha irmã, é um grupo de pessoas que acredita que são melhores do que as demais. É um grupo de pessoas que se reúne, se junta, se separa, acreditando ser melhores, separados.
simplesmente porque defende um nome, um título, uma irmandade. Existem várias seitas, Testemunha de Jeová, os Mormons, a CCB, Adventista do Sétimo Dia, e por aí vai. Existem tantas seitas. Podem ver que um não se mistura com o outro e cada um defende uma crença, uma doutrina. Não é a doutrina de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Porque a doutrina de Jesus, ela junta. Ela junta de forma espiritual e não de forma física. O Evangelho de Jesus junta as pessoas espiritualmente. Eu posso estar aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, minha irmã pode estar no Ceará, no Maranhão, e no Japão, nos Estados Unidos, em tanto lugar. E nós estamos juntos, dentro de um conceito, né, que nos une, que é a espiritualidade e a disposição em seguir o Evangelho de Jesus. Isso nos faz pertencer a um grupo sem ser de uma seita, sem estar separado assim num galpão, debaixo de um título, debaixo de uma sigla. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou deixar bem claro agora o que eu estou falando. Existe um grupo de pessoas que são as pessoas honestas. Mas isso não é um clube. Isso não é uma igreja. Alguém pega e monta uma denominação, como montaram a CCB, né? Aí monta uma denominação dos honestos. Aqui é o grupo dos honestos. Aí as pessoas vão para lá, se batizam e saem dizendo: eu agora sou do grupo dos honestos, então eu sou uma pessoa honesta. Isso é uma verdade, meu irmão. Isso é uma verdade, minha irmã. Porque você se batizou lá numa igreja, numa denominação, e agora está debaixo de uma bandeira, né? Honestos. Isso faz de você uma pessoa honesta? Não faz. A pessoa honesta, ela simplesmente, ela é honesta. Se ela vê uma coisa que não lhe pertence, ela não se apropria. Se ela vê alguém deixar cair um dinheiro, ela não pisa em cima para que outro desonesto pegue e ela possa pegar. Ela chame a pessoa: ei, você deixou cair o teu dinheiro. Porque a honestidade está atrelada também à bondade. Agora, meu irmão, minha irmã, se essa pessoa que é desonesta, aí ela veste uma roupa lá daquela seita, ela se batiza e ela diz: eu sou do grupo dos honestos. Isso não faz ela honesta. E assim é, meu irmão, minha irmã. Você pertencer a uma denominação não faz de você um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é verdadeiramente seguir Jesus, estudar as palavras de Jesus, buscar o Espírito Consolador que ele disse que viria até nós, é praticar os ensinos de Jesus. Agora, aquela seita, aquele grupo fechado, que se dizem ser os melhores, ele cria um monte de regra. Olha, você tem que vir segunda, quarta, quinta, sábado, domingo. Você tem que cantar esse hino, não pode cantar outro. Os nossos hinos são só nossos. Ninguém mais pode cantar. Meu irmão, minha irmã, no grupo dos honestos, eu posso estar aqui no Rio e ser um honesto. A irmã está lá no Japão, meu irmão lá no Japão e é honesto. Meu irmão está lá em Portugal e é honesto. Meu outro irmão lá nos Estados Unidos e é honesto. E nós nem frequentamos
o mesmo salão, o mesmo prédio. Não precisamos nem falar igual, nem ter a mesma saudação, mas nós pertencemos a um grupo, o grupo dos honestos. Sem falar, olha, eu sou do grupo dos honestos, porque a honestidade, meu irmão, minha irmã, não é para ser falada, é para ser executada. A honestidade, meu irmão, minha irmã, não é para ser defendida. Eu sou do grupo dos honestos. Aqui é o verdadeiro caminho. Aqui está a verdade. Não. A honestidade é para ser praticada. E ser um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo, não é para ser falado, eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo. É para ser praticado, meu irmão, minha irmã. É para ser praticado. O grupo dos sinceros, daqueles que falam a verdade, não é você estar numa denominação. Vamos tirar como exemplo a congregação cristã no Brasil. Tem irmãos e irmãs que são fanáticos, que ainda não entenderam esse conceito de que para pertencer à Igreja de Cristo não é participando de uma denominação de homens registrada em cartório, não. É como ser honesto. Estar na Igreja de Cristo é como ser honesto. Você é, sem estar num título, numa denominação, num jeito de falar, num jeito de saudar. Você é honesto aonde você estiver. Se você estiver no Japão, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na Mongólia, na China, onde você estiver, você é honesto. Meu irmão, minha irmã, se você é sincero, verdadeiro, não importa onde você está, você é sincero e verdadeiro. E os discípulos de Jesus Cristo, os verdadeiros, os honestos, os sinceros, eles não precisam pertencer a uma denominação para serem discípulos de Jesus. Eles são discípulos, porque eles são na prática da sua vida, nas oportunidades que a vida traz para nós. O que é um honesto? Ele é, na sua essência, honesto. Ele não pega, não se apropria de algo que não é dele. Ele não mente. Ele não dá falso testemunho. Quantas pessoas mentem para defender a sua denominação? Quantas pessoas falam mentiras, sabem tudo o que está acontecendo lá, e vêm com aquelas frases feitas, Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, Deus fez todas as coisas. Deus é Deus. Quem tem que saber das coisas somos nós. Temos que saber dos ensinos de Jesus para sermos melhores praticantes da verdade, da honestidade, da bondade, da misericórdia, do perdão, para que nós possamos vencer as emoções da nossa carne, uns mais, outros menos, mas nós temos que vencer. Mas vencer com a verdade, não com a mentira. Não pertencendo a um grupo que se acha os melhores, os separados. Isso é mentira. Ou você acha que todo mundo que está lá dentro é honesto, é sincero, busca a santidade na palavra? A maioria nem conhece as Escrituras. Quando eu falo aqui, eu falo baseado nas Escrituras. E as pessoas às vezes me recriminam não conhecendo as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, se eu falei alguma coisa e você não gostou, procure nas Escrituras. E se você encontrar lá algo que seja diferente, me mostre. Fale para mim, irmão Daniel, o que você falou não está nas Escrituras. Fale. É tudo o que eu desejo, meu irmão, minha irmã.
que você examine as Escrituras, que você encontre o caminho da verdade. E nós podemos encontrar este caminho através de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos ler um trecho do Evangelho de Jesus, para que nós estamos falando seja pautado no Evangelho. Eu sei que meu irmão, minha irmã, que tem consciência e está ouvindo o que eu estou falando, já entendeu que, para ser honesto, para pertencer ao grupo das pessoas honestas, você não tem que entrar para uma instituição ou um clube. Isso é mentira, isso é engano. Mas vamos lá. Vamos ler aqui, meu irmão, minha irmã, no livro de Lucas, aqui no Lucas capítulo 10, vamos passar aqui no versículo 31, que fala a história do bom samaritano, e fala assim: e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para o estaleiro e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. Meu irmão, minha irmã, isso Jesus falou respondendo à pergunta que fizeram para ele: quem é meu próximo? Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus foi muito claro. Você que pertence à CCD, a nossa CCD, a CCD que eu nasci, fui criado, e tantos parentes meus, tios, tias, primos, primas, irmãos, irmã, primos dos meus pais, toda a parentela, tudo da CCD. Mas a CCD é só uma instituição e deveria a liderança ensinar isso. E nós não somos os perfeitos, e nós não somos detentores da graça, e nós não somos os salvos, e nós não somos os discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus são aqueles que estão fazendo o que é certo, o que é correto. Esses são os salvos. Esses são aqueles que entram no reino dos céus. E alguém perguntava para Jesus: quem é meu próximo? Quem? Era o mesmo que perguntar para Jesus: quem é que está na igreja verdadeira de Cristo? Aí Jesus deu um exemplo: não é o sacerdote, porque ele é sacerdote na igreja. Não é o levita, que tem ministério, músico, outras coisas, que faz parte dos serviços lá do templo. Não é você pertencer a um templo, meu irmão, minha irmã. Mas está tão claro aqui nas palavras de Jesus. Está tão claro. Jesus está falando nesta parte aqui. Não é pertencer à igreja, não é pertencer ao templo, não é pertencer a uma irmandade que faz de você um membro da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque a verdadeira igreja é espiritual.
é aqueles que estão em espírito e verdade. Você pode pertencer a esse grupo da congregação cristã no Brasil? Você pode pertencer a tantos grupos, mas você é um discípulo de Cristo? Você pertence à verdadeira igreja de Cristo? Para pertencer a ela, tem que estar fazendo aquilo que Jesus ensinou. O samaritano, que não era uma pessoa da igreja do templo, era uma pessoa até excluída, mas ele estava fazendo o que era bom. O coração dele era reto, existia bondade. Ele viu um estranho na beira do caminho, recolheu, cuidou das feridas e ainda se responsabilizou pelo tempo de convalescência daquele que estava se curando. Esse é o Espírito de Jesus. Ele está em você, meu irmão, minha irmã. O Espírito de Jesus estava no samaritano. Ele está em você, meu irmão, minha irmã. Esse Espírito de bondade, esse Espírito de misericórdia, esse Espírito de justiça está em você, meu irmão, minha irmã. Se não estiver, você não pertence à Igreja de Jesus Cristo. Você está esperando um dia que Jesus venha em nuvens de glória, num cavalo branco, e vai pegar você porque você pertence a uma seita? Porque você pertence a uma denominação? Você está esperando isso, meu irmão, minha irmã? Você está enganado. Nós da CCB, para de falar isso, meu irmão, minha irmã. Entra no meu canal e fala, nós da CCB. Você é mais CCB do que eu? Eu nasci e fui criado lá. Você é mais CCB do que eu? Agora, eu ter pertencido tanto tempo à CCB, agora não estou mais frequentando. Mas se hoje toda a liderança da CCB parasse de mentir para você e falasse a verdade que eles conhecem, e falasse, nós não somos o caminho é Cristo. Não, o caminho é a verdade, Cristo é a porta. Cristo é a porta que leva a Deus, e o caminho é a verdade, a justiça, a retidão, a misericórdia, o perdão. Se a liderança começasse a falar isso, meu irmão, minha irmã, eu ia ter prazer em estar congregando com todos aí. Mas eu perdi, sabe, a capacidade de estar dentro da igreja ouvindo mentiras, pregações falsas, um desevangelho, espíritos, adivinhação, pregando aquilo que Deus não mandou pregar. Tipo, Deus vai transformar a sua tristeza em alegria e gritar e falar em linguagem no púlpito. Só para a Irmandade se emocionar, também falar numa linguagem. Ir para casa com aquela alegria do entorpecimento, de uma comoção, que vai durar no máximo 2, 3 dias, aí depois a pessoa volta para o mesmo estado de tristeza, de angústia e aflição, próprio daqueles que não estão no caminho do Senhor, estão apenas numa seita. Aí volta lá outro dia para ouvir uma outra pregação fantasiosa, enganosa, cheia de emoção, para que todo mundo entre novamente naquele estado assim de embriaguez. E fica emocionado e fala, Deus está aqui, Deus me visitou. E volta não pertencendo ao grupo dos honestos, ao grupo dos verdadeiros, ao grupo dos sinceros, ao grupo dos misericordiosos, ao grupo que pertence à verdadeira Igreja de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu creio que tudo que foi dito aqui foi muito claro. Não dá para deixar dúvida.
Se você conseguiu ouvir até agora, mesmo que tenha doído, porque a palavra da verdade, ela dói. A palavra da verdade, às vezes, machuca o nosso ouvido, da carne, a vaidade da nossa carne, a arrogância da nossa carne. A palavra da verdade, ela vem para fazer ferida, para arrancar o que está agarrado em nós, que tem que ser arrancado, e fere. Mas ela fere e também cura. A cura vem. O bálsamo celestial da verdade vai curar. E você vai ficar fortalecido no verdadeiro Evangelho. Então, se você ouviu até aqui, meu irmão, minha irmã, já não tem mais dúvida. E nós devemos pertencer ao grupo da verdadeira Igreja de Cristo. Não importa a denominação que você está indo. Sabendo que ir numa denominação não faz de você um membro da Igreja de Jesus Cristo. Isso é o que você deve saber. Então, meu irmão, minha irmã, você que já entendeu isso, está buscando estar no caminho através de Jesus, através de Cristo, buscando entender os ensinamentos de Jesus, entender e praticar. Se esforçando, sim, porque nós temos que nos esforçar, dia após dia, lutando contra a nossa carne, para estar nesse caminho, o caminho da verdade. Sejamos verdadeiros. Meu irmão, minha irmã, até aqui o Senhor tem dado nesta manhã. Fiquem tanto todos na santa e gloriosa paz do nosso Deus. Amém.